Daniel Dias, retornando ao seu horário original aqui no Conexão Rural, aqui na Acústica. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os seus web telespectadores, vamos dizer assim. E se a gente estiver falando com os produtores rurais, como sempre, né, Alex? Um motivo a mais de orgulho, né? É verdade. Ô, Daniel, é melhor esse horário porque a gente fala mais tranquilo, né, irmão? Ah, você que manda, né? Naquele horário ali das 9, ele fica muito corrido, eu fico às vezes temeroso de que o conteúdo não saia como a gente deseja. Eu sei que tu é um cara que tem muito conteúdo e às vezes a coisa vai num atropelo assim, é complicado. Mas independente de horário, eu sei que tu manda sempre bem, traz um recado, às vezes não tão positivo, né? Mas principalmente um recado honesto, de coração e de alma aqui para os nossos produtores, Daniel. Muito obrigado, Alex. Esse é o intuito mesmo. Eu sempre digo que às vezes uma notícia boa é excelente e uma notícia ruim, antecipada e de forma honesta, é melhor ainda. Ô, Daniel, deixa eu dizer uma coisa pra ti, ainda seguindo essa nossa... Porque isso é uma coisa muito séria, né? Quando a gente fala em comunicação social, quando a gente fala em grandes veículos, eles formam opinião, sim. Né? Não tem essa aí de porque isso aí não tem sentido. Tem muito sentido, sim, e é de muita responsabilidade uma emissora como a Rede Globo, por exemplo, no momento da notícia. Agora, velho, eu sempre fui um fã do Jornal Nacional, sempre, desde pequeno. Antes de pensar em ser gente, eu acho que eu já assisti o Jornal Nacional. Agora, amigo, tá difícil de ver, viu? Tá difícil, viu? Olha que eu defendi esses caras, hein? Mas olha, tá difícil. Com certeza, Alex. E eu acho que não só você, mas todos nós fomos fãs do Jornal Nacional. Eu me lembro muito bem, aqui em Minas, o meu avô, pai do meu pai, eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes, eloquentes, cultas que eu conheci na vida. E isso era um ritual na nossa família. Principalmente aqui, quando a gente estava passando férias, final de semana com meu avô, chegava na hora do Jornal Nacional, ele pedia para todos nós ficarmos em silêncio se quiséssemos ficar na sala de TV com ele. Se a gente não quisesse ficar na sala de TV, não tinha problema, não era obrigado. Mas se ficássemos, tínhamos que ficar em silêncio, porque ele gostava de prestar atenção no Jornal Nacional. Meu avô, ele tinha uma carreira catedrática, né? Ele falava 4 ou 5 idiomas, chegou a lecionar na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Então você imagina, para uma pessoa dessa parar para escutar, para formar a opinião dele e contribuir com esse enriquecimento cultural. Hoje, humilde na forma eloquente e cultural comparado com meu avô, eu vejo que o Jornal Nacional, para mim, é totalmente desprezível. Olha, eu vou te dizer uma coisa, né? Eu realmente parava o que tinha que fazer, mas assim, ó, pega a escalada de ontem do Jornal Nacional, a gente se apavora. Se abre com a notícia ambiental, da área ambiental, que o Brasil perdeu não sei quanto de área lá, tamanho do município de São Paulo. Aí entra um especialista, entre aspas, né? Aí o cara vem falar, falta políticas públicas aqui. Aí termina essa parte, Daniel, aí entra a crise. Aí eles estão num esforço tão grande de trazer brasileiros, irmãos brasileiros, que eu digo para ti, são usados, né, para falarem da sua situação, de que está complicado, isso e aquilo. Então, assim, ó, claramente, é uma máquina de propaganda política. Eu não tenho mais dúvida disso aí. Pesou tanto, está pesando tanto esse sentimento aí anti-governo, que os caras se cegaram, Daniel. Os caras se cegaram e esqueceram o bom jornalismo. E a gente está se referindo à Globo aqui, mas a gente pode falar aqui de Folha, a gente pode falar de Estadão. É uma lástima, viu? Porque são realmente veículos que sempre orgulharam o Brasil, né? Pelo jornalismo que fizeram. Aqui em São Paulo nós temos a TV Cultura, que ainda é uma televisão estatizada, ela é do governo de São Paulo,
é mais horripilante ainda. Inclusive a TV Cultura faz aquele programa Roda Viva, que também era um ícone, né? Amigo, eu perdi também a vontade de ver o Roda Viva. É só pauta, Exatamente. é só pauta antigoverno, é uma coisa absurda, né, cara? É um programa também que eu usei durante muito tempo na minha vida para me balizar. E hoje eu nem coloco, pode ser quem for, pode ser o Alex Soares, vai no Roda Viva, você vai me desculpar, meu irmão, mas eu não vou te assistir nesse programa. Porque lá eles vão... A sua indignação. Porque lá eles vão fazer ou falar alguma coisa contra o governo. Ou então vai ficar fazendo você fazer papel de ridículo lá na frente para poder denegrir o governo, né? Agora, na sua colocação, acho que tem duas coisas muito pertinentes. A primeira, com relação à pauta ambiental, você muito bem pontuou, que depois vêm os especialistas e esses especialistas metem o pau no governo ou no Brasil. Você reparou que todas as vezes que vem um especialista ambiental no Jornal Nacional, é alguém ligado a alguma ONG? Repara nisso. A hora que vem os créditos. É sistemático, né, irmão? É uma tática, né? E aí eu falo assim, você já viu ser pontuado uma matéria ambiental no Jornal Nacional pela Rede Globo de televisão, dos principais veículos de informação, pelo setor agrário? Pelos representantes do produtor rural? Mas assim, sem viés. De maneira, vamos dizer assim, microfone aberto. Você já viu ser pontuada? Ou alguém da Amazônia mesmo ali que tenha alguma ligação com a produção, não tem realmente. E aí, aonde chega isso que eu estou querendo dizer? Só essa primeira parte que você falou. Naquela questão da representatividade jurídica que eu venho batendo aqui. Quer dizer, o setor produtor rural teria que ter uma representatividade jurídica, porque você, como bom jornalista, sabe que quando você dá uma matéria e que não diz a verdade, você tem o direito de resposta em tempo integral. Por exemplo, se durante 3 minutos ele denegriu o agronegócio teria um direito de resposta de 3 minutos, se juridicamente fosse acionado. Agora, nós não acionamos juridicamente e aí ficamos aqui debatendo o quanto apanhamos de forma indevida ou, vamos dizer assim, covarde. Porque nós sabemos o que representa o agronegócio e sabemos o quanto que o agronegócio desembolsa para a preservação ambiental. Só que a gente não tem espaço na grande mídia para divulgar isso em função dessa polarização que virou esse país. Então, assim, a primeira comentário que eu gostaria de fazer é esse. O segundo, Alex, sim, que você tocou a parte ambiental e depois você tocou a parte política. Eu só faço a seguinte reflexão. A Rede Globo de televisão, o Jornal Nacional ou qualquer outro veículo de comunicação que nós estamos citando daqui, ele tem o direito e a obrigação de informar sempre um lado e o outro e fazer as ponderações. Isso aí está no direito legal constitucional deles e esse é o princípio do bom jornalismo, escutar todos os lados. Agora, o que eu estou vendo aqui, que por uma opção política, um desgosto com relação à política atual, estão vendendo o Brasil muito mal, porque a hora que você começa a meter o pau no governo, você só começa a pontuar o que tem de errado, você está denegrindo o Brasil. E aí eles criticam o presidente por causa daquela reunião com os embaixadores que ele teria denegrido a imagem do Brasil. Pô, é uma ironia, né? Mas veja bem onde eu quero chegar, Alex. Nós não podemos esquecer que hoje o poder de alcance de uma simples entrevista no rádio, nas redes sociais, ou até na televisão, ou até no jornal impresso, não sei o que lá, isso roda o mundo rapidamente e ganha uma conotação inimaginável. Mas lógico. Agora, você ficar dia e noite denegrindo um governo, denegrindo um país, denegrindo as instituições, você está vendendo mal o Brasil. E aí é que eu te falo, a população teria que ter essa consciência, porque com isso, indiretamente, não pode esquecer que a Globo está afastando investimentos, que a Globo está afastando, vamos dizer assim, a boa imagem de um produto brasileiro no mercado internacional, ou seja, está diminuindo o mercado para nós, produtores rurais, para os tecelões, para a indústria da moda, ou enfim, toda a aplicação do agronegócio. A Globo está deixando do que
a população brasileira se beneficie do próprio ativo que é o país. Indiretamente, é esse o reflexo, Alex. E aí, de novo, cadê a representatividade jurídica para que nós entrássemos, cada vez que houvesse esses excessos, com os nossos direitos legais de resposta? E aí que eu fico insatisfeito. Ô Daniel, deixa eu te dizer um negócio pra ti. Eu não sei se tu teve a mesma opinião, mas eu vou botar a minha opinião aqui. Eu achei, honestamente, patético a cobertura dada, ou pelo menos a tentativa de repercussão dada a essa carta aí, da Carta pela Democracia. Ontem, isso foi na quinta-feira, a Globo entrou ao vivo nos jornais, às 11h30, em rede, tentou se fazer de tudo para levar isso aí como aqueles momentos que nós chegamos a assistir, naquele movimento pelas diretas já, enfim. Ontem ainda havia a manchete, olha, a repercussão da Carta pela Democracia. Mas, amigo, eu vou te dizer uma coisa, eu achei uma forçação de barra isso aí, tremenda. Uma que nós não temos nada a ver mais com 77, não temos nada, esse momento do Brasil não tem nada a ver com 77, né? Em nenhum momento o sistema democrático brasileiro esteve ameaçado. Não houve sequer um ato que chegasse perto dos 5 minutos de ameaçar a democracia. Não houve nada. Existem falas equivocadas e como é que eu posso dizer, comportamentos que a gente não gostaria de esperar de um presidente da República, mas em nenhum momento esses comportamentos colocaram a democracia em risco. Não houve nenhuma tentativa para tal comportamento por parte da imprensa da maneira organizada e miliciosa, vamos dizer assim. Nosso sistema é muito fortalecido para esse tipo de coisa. Hoje não existe. Exatamente. Você pode ver pelas falas do presidente da Câmara, da presidente do Senado, que são os verdadeiros guardiões da Constituição e da democracia. A própria postura do Exército, né, Daniel? Exatamente. E aí o que acontece, Alex? De novo, aquilo que a gente está falando. Aonde está a base legal? Não existe. É uma construção de uma narrativa para dizer que. Então não é o serviço que se espera de um jornalismo na essência, que ouve os dois lados e não emite opinião. Ele só pode emitir opinião naquele editorial. Você concorda comigo? E ato contínuo vem a manchete de que Delcídio do Amaral, Lula, quem mais? Teve um outro ex-ministro aí, Mercadante, estavam todos inocentados daqueles processos lá de 2016. Então, tá escancarado, né, irmão? Isso, aí a minha conclusão é a seguinte: aonde estava esse senso civil e esse senso de justiça e de guardiões da Constituição e da democracia há 10 anos atrás, quando compraram Pasadena por 3 bilhões de dólares e ela estava avaliada em 30 milhões? Onde é que estava esse senso civil e esse guardião da democracia quando a Petrobras evadiu ou usou ou corrompeu com 25 bilhões de reais dos seus cofres públicos e entrou em prejuízo? Aonde estava esse senso civil e esse senso democrático quando os Correios estavam dando prejuízo e o dinheiro estava sendo usado para essa política sórdida? Aonde estava esse senso civil e esse senso democrático quando o dinheiro do Brasil estava sendo usado para financiar porto em Cuba, porto em repúblicas, vamos dizer, esquerdistas ou apaixonadas pelo comunismo não ortodoxo? Mas quando o BNDES deixou de investir nos nossos problemas internos e na nossa infraestrutura para resolver problema em infraestrutura externa, aonde estava esse senso civil e esse senso democrático? Quando eles compraram, já de cara, na abertura do governo, compraram deputados, te lembra? Mensalão. Onde estavam esses artistas tão engajados com os problemas sociais
porque estavam recebendo o benefício da Lei Rouanet, então não se pronunciavam? Então, qual é o senso civil e o senso democrático das pessoas que são escaladas para darem os seus depoimentos vamos dizer, numa sórdida e covarde estratégia de comunicação? Essa a pergunta que eu faço. Cadê a Fernanda Montenegro, há 10 anos atrás? Por que ela não criticou que Pasadena tinha sido comprada por 3 bilhões de dólares e valia 30 milhões? Ninguém fez a carta da honestidade, né? Ninguém foi para a universidade fazer carta da honestidade, a carta da decência, né? Por que ela não veio em rede nacional e não disse, a senhora Fernanda Montenegro, embaixadora do teatro e da televisão brasileira hoje em dia, por que ela não veio em rede nacional e não disse, olha, com esses 3 bilhões, eu ia fazer tantas peças de teatro, eu ia fazer tantos filmes, eu ia enriquecer a cultura nacional, eu ia deixar um legado para 100 anos. Por que ela não veio em rede nacional falar isso? E por que agora ela está lendo uma carta cheia de interpretações, com caras e bocas, com mímicas, com toda a potência que ela tem como intérprete? Porque qual foi o ato contra a democracia tão séria para mobilizar todos esses artistas? Eu não tô vendo, eu não vi nesses últimos anos. Eu vejo falas equivocadas, eu vejo um comportamento tosco que eu não esperava de um presidente da República, mas eu não vi. O meu direito das minhas escolhas, o meu direito de estar aqui falando o que eu quero falar, o que eu acho que eu tenho que falar, eu não vi em nenhum momento ser tolhido, ou ser ameaçado, ou ser sequer combatido, Alex. Não, tu tá... e aí vem umas pautas, seguidamente, a Academia Brasileira de Letras, ontem também dispensaram um baita de um espaço. Sabe o que eu tenho a impressão, às vezes, Daniel? Que os caras estão desconectados da realidade. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma tese, viu? A própria assunção de Jair Bolsonaro à presidência da República, eles não conseguiram pegar isso aí. Eles não imaginavam que existia nesse Brasil, que não é só o Leblon, não é só a Avenida Paulista e os Jardins, e tampouco é a Cidade Baixa de Porto Alegre, eles não imaginavam, meu amigo Daniel, que existia um sentimento tão grande ante o que estava aí. Em relação a tudo, eu digo em relação ao politicamente correto, eu digo em relação às exigências 500, eu digo em relação a um monte de coisas que passam também pelos costumes. A assunção, a ascensão de Jair Bolsonaro é o resultado disso aí. E vou te dizer um negócio para ti. Eles não perceberam. E quando não se percebe, eu estou falando da mídia organizada, quando não se percebe esse tipo de movimento, o que acontece? Comer barriga, como se diz no jargão jornalístico, aí te dá, logicamente, aquela perplexidade posterior. Porque se eles tivessem adivinhado isso, essa campanha teria começado até antes. Então, hoje, esse sentimento é um sentimento de recalque, pode-se dizer assim, e até de frustração, viu, Daniel? Eu acho que tem essa sua narrativa perfeita, Alex, e nós não podemos esquecer outros 2 fatos muito importantes. Nós temos aí o 7 de setembro, que estamos aí há 2 semanas, 3 semanas do 7 de setembro, que está sendo articulado e mobilizado para mostrar exatamente essa força que você acabou de narrar aí. Uhum. Né? Então, talvez seja uma premonição do que vem pela frente. Nós sabemos que tem um candidato que, embora lidere as pesquisas, não consegue sair na rua e não consegue aglomerar gente sem que esteja o rechaço por tudo que ele já aprontou nesse país, né? E nós temos o outro candidato que tem esses problemas de comunicação, essa rispidez, essa forma tosca de comunicar, mas que representa esse desejo de uma grande parte e uma grande parcela da sociedade. E está sendo mobilizado isso para ser exposto, escancarado no 7 de setembro, onde as grandes mídias não vão poder esquecer. Então, talvez seja isso, né? Essa tal da carta, esse cenário que eles estão fazendo aí, seja uma tentativa de um teatro organizado para combater o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Agora, tem um outro lado, Alex, difícil de ser entendido e é preciso ser colocado, por mais duro que seja a maneira como eu vou colocar.
infelizmente, todas essas classes aí que você falou, de todas as representatividades, mamam dinheiro do governo. E se tem uma diferença entre o governo passado e esse governo, ou o governo retrasado com esse governo, é essa tentativa de deixar com que cada movimento social, de que cada movimento classista viva dos seus próprios recursos. As tetas esvaziaram, Porque, não? eu quero dizer o seguinte, se a sua arte é tão importante, você viva da sua bilheteria. Se você, Alex, faz um jornalismo independente e alternativo, você viva da receita do seu jornalismo alternativo e da sua classe aí. Até porque a arte não significa mais do que os demais setores, né? Arte é arte, jornalismo é jornalismo. Eu não vivo de governo, por exemplo. E a sua peça de teatro não pode valer mais, por exemplo, como um filme, uma releitura do Top Gun, que deu 3 bilhões de pessoas no cinema lá, 3 bilhões de dólares, quer dizer, o cara fez um filme, a bilheteria dele estourou, que ele fique milionário para 5 gerações. Agora, se ele fizer um filme de 10 pessoas no cinema, ninguém tem que pagar pelo que ele gastou pelo filme. Exato. Se você está abrindo um canal de jornalismo independente e você consegue anunciante para sobreviver ou para ganhar dinheiro, comprar uma casa, trocar de carro, ótimo. Agora, se você abrir um canal de jornalismo alternativo, você não conseguir nenhum anunciante, se eu tiver que vender o seu carro para pagar a dívida, eu não tenho que pagar a dívida para você. É que isso aí virou um vício, né? Dependendo do governo, virou um vício, né, Daniel? E aí todas essas classes que você pontuou, que estão fazendo desse ato um ato, é um grito de socorro, é um grito de desespero, porque o dinheiro secou. Assim como secou o nosso tempo também, irmão. Conclui aí. Que pena que secou o nosso que tempo. pena, eu também digo, mas eu já tenho aí, ó. Agora o Beloli vai entrar depois do teu espaço aí. Então o horário é que a gente vai falando, o tempo vai passando, né, irmão? Então, com honra, eu vou me dizer, porque ele tem todo o direito de ter um espaço nobre, até pela contribuição. Irmãozinho, um grande abraço pra ti. Como é que tá o tempo aí, hein? Tá um frio, mas um solzinho, tem uma nuvem, choveu bastante. Muito bom. Aquele tempo agradável. E, Alex, vamos que a tendência de tudo é dar certo.